Expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A bênção da presença de Jesus. A palavra de Deus nos conta essa história de como estava passando uma família que tinha sogra, tinha filha, tinha um marido que era Pedro. Pedro foi casado, Pedro tinha esposa. Não fala o nome da esposa, mas fala o nome da sogra. E se tem sogra é porque tem esposa. Pedro, então, claramente a palavra de Deus nos diz que era casado. O apóstolo Pedro era casado, tinha sogra. E a palavra de Deus então nos conta essa história dessa família. A sogra estava doente. Se nós olharmos outro texto correlato, diz que eles estavam na sinagoga. Eles estavam no culto adorando a Deus. E depois que saíram da sinagoga, eles foram para a casa de Pedro. E quando chegaram na casa de Pedro, a sogra estava doente. A sogra estava com febre. A febre é um sintoma de alguma doença, de alguma infecção, de alguma coisa que não está bem com o corpo. A febre em si não é doença. A febre é um sintoma de que não vai bem o corpo, que tem alguma coisa errada com o físico daquela pessoa. E a palavra de Deus nos diz que a sogra de Pedro estava enferma, estava doente, estava com febre. E a bênção de quando Jesus chega em uma casa. A Bíblia diz que Jesus, entrando na casa, o versículo vai nos falar isso no versículo 14. E Jesus entrando na casa de Pedro. Jesus tem entrado na sua casa? Você já convidou Jesus para visitar a sua casa e para permanecer na sua casa? Pedro tinha convidado a Jesus. E Jesus foi então até a casa de Pedro. E Jesus entrou na casa de Pedro. E quando encontrou ali uma mulher doente, com febre. Muitas vezes, nas nossas famílias, tem pessoas doentes. Tem pessoas precisando da presença de Jesus. Pessoas necessitando de que Jesus se adentre à nossa casa. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, entrando na casa de Pedro, ele viu a sogra deste jazendo com febre. Interessante é a presença de Jesus, a bênção da presença de Jesus. Quando Jesus entrou na casa, ele foi e tocou na sogra de Pedro. A bênção do toque de Jesus. Jesus foi e tocou naquela mulher. Tocou apenas na sua mão. Um toque na mão
da sogra de Pedro. Quando Jesus toca verdadeiramente em nós, há um resultado imediato. Deus, com seu toque, transforma as nossas vidas. Deus tem um toque especial. E você não veio aqui à toa nesta noite. Você veio aqui para que você seja tocado por Deus. Esse toque hoje pode ser intelectualmente, de compreensão da verdade de Deus, de compreender o que Deus quer realmente dizer através da sua palavra, tirar alguma dúvida, lhe dar clareza, explicação a respeito do texto da palavra de Deus. Esse toque pode ser desse sentido. Esse toque pode ser das suas feridas emocionais. E Deus, na sua infinita misericórdia, através da sua palavra, vai lhe tocar. Esse toque pode ser no sentido da enfermidade física. Talvez você esteja doente. E a palavra de Deus nos diz que Jesus continua o mesmo. Ele foi ontem, é hoje e o será eternamente. Ele é o mesmo Cristo. Ele é o Deus vivo. Os milagres podem acontecer hoje também. Jesus pode lhe tocar, lhe trazendo cura física. Mas Jesus pode lhe tocar na alma, trazendo a cura espiritual, que é a mais importante. Porque sendo curado espiritualmente, jamais morrerá espiritualmente. A palavra de Deus então nos mostra esse toque de Jesus. Quando Jesus toca na sogra de Pedro, na mão da sogra de Pedro, a doença imediatamente deixa aquela mulher. A febre a deixou. Não tinha mais febre. Possivelmente a infecção foi cortada imediatamente. Alguma doença que tinha, alguma infecção que tinha, com o toque de Jesus, aquela infecção deixou de existir e a febre parou. O toque de Jesus, a presença, a bênção da presença de Jesus, a bênção da presença de Jesus em nos tocar. Tocou apenas um toque de leve na mão. Quem sabe nessa noite Ele vai dar apenas um toque de leve na sua alma, no seu espírito, e você sairá daqui curado espiritualmente. Mas a palavra de Deus nos mostra que logo depois que aquela sogra de Pedro foi tocada, que a doença a deixou, que a doença desapareceu, ela se levanta. Ela estava de cama, ela estava acamada, ela estava deitada. A doença não era tão fácil, ela estava mal. Mas quando Jesus lhe toca, a doença deixa aquela sogra e ela se levanta. A doença deixa a pessoa para baixo, deixa a pessoa sem coragem, deixa a pessoa sem ânimo, deixa a pessoa com zero à esquerda. E muita gente diz: o que já ouvi essa frase? Que é de que você adianta ter muito dinheiro e não ter saúde. A doença deixa a pessoa desanimada, abatida, enfraquecida. Mas quando Jesus toca na sogra de Pedro, a doença desaparece, ela se levanta, e se levanta para servir. A presença de Jesus naquela casa faz com que aquela mulher tenha um encontro com Jesus. Ela se levanta, ou levanta-se e servimos. Ela agora foi servir não só a Jesus, mas também os que estavam com Jesus. Serviu a eles, serviu a Jesus e mais quem estava com Jesus. Então a palavra de Deus nos mostra que quando Jesus nos toca,
quando nós somos libertos, quando nós somos sarados, nós devemos ser gratos. Nós devemos prestar serviço a Deus por gratidão, por aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. E quando Jesus entra numa casa que abençoa a família, essa bênção não fica só para a família. Essa bênção, ela é levada, é transmitida para a cidade. Aparentemente foi uma cura só para a família de Pedro, mas não foi. A palavra de Deus continua a nos dizer, chegada a tarde, depois que passou da hora de se caminhar do tiro de pedra para os judeus, depois que chegou a tarde, passou aquele momento que era proibido andar mais do que 1000 metros, foram trazidas muitas pessoas para a casa de Pedro. A cidade ficou sabendo do que Deus tinha feito na sogra de Pedro. E a cidade, percebendo que aquela mulher tinha sido curada, a Bíblia vai dizer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. A bênção na minha família, a bênção na sua família, não é só para a família sua, mas é para ser estendida para a cidade. A tarde chegou e as pessoas também, com seus problemas, com as suas dificuldades, foram até a casa de Pedro. E a palavra de Deus nos diz que ele, Jesus, com a sua palavra, a palavra que for anunciada, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, expulsou os espíritos, curou os enfermos. A doença, ela vem com o pecado de Adão. Antes de Adão pecar, não tinha doença. Ele estava numa boa, tendo tudo para comer, tendo tudo com toda a saúde, sem doença. Mas depois do pecado, as doenças chegaram. As Escrituras agora se cumprem, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus expulsou os espíritos e curou os que estavam enfermos com a palavra. A palavra fora proferida, a palavra fora ensinada, e aqueles espíritos foram expulsos, e aquelas doenças foram levadas. Agora, não mais pelo toque físico de Jesus, mas pela palavra dita por Jesus. E a palavra nos mostra que isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. E Isaías 53, versículo 4, a palavra de Deus diz o seguinte, Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então aqui, a palavra de Deus nos diz que está se cumprindo aquilo que o profeta Isaías houvera dito há mais de 700 anos atrás. E a Escritura estava se cumprindo, meus irmãos, no ministério de Cristo. Cristo estava vivo. Porque muitos pensam que isso só se cumpriu na cruz, que as enfermidades
eram saradas por causa da cruz, mas não, é antes da cruz. Isaías profetizou isso mais de 700 anos antes, e agora Jesus estava ali para que as palavras de Deus pudessem se cumprir nele. Veja o que o profeta Isaías disse, e agora veja o que Mateus diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele, Jesus, tomou sobre si. Ele chamou a atenção para si, pois Ele é capaz de sarar as nossas enfermidades e retirar as nossas doenças e levar as nossas doenças para fora de nós. Ele chama a atenção para Ele, para Jesus, e isso é antes da cruz. Mostra o poder que Ele tem, a capacidade que Ele tem de atrair as pessoas para si, e com a sua palavra, com a autoridade dela, as pessoas serem curadas e as doenças serem levadas para fora. A bênção da presença de Jesus na sua casa. Ele quer entrar nessa noite na sua casa, não simplesmente numa casa física, mas na sua casa, que é você. Ele quer habitar em você. E Ele habitando em você, a sua casa será abençoada, a sua família será abençoada. Ele pode tocar em você e pode lhe sarar fisicamente, pode lhe sarar emocionalmente, pode lhe sarar espiritualmente. Com a sua palavra e o seu poder, Ele pode expulsar os demônios que estão na sua casa. Ele pode expulsar os demônios que estão na sua família, arraigados há anos e anos na sua família. Ele, com a sua palavra, pode expulsá-los. E Ele, com a sua palavra, pode levar as doenças que estão em você e na sua família. Permita que Jesus entre agora na sua casa, porque é uma bênção para você, a bênção da presença de Jesus na sua casa, a bênção da presença de Jesus na sua vida, a bênção da presença de Jesus na sua família. Ele pode, com um toque apenas, mudar toda a sua existência. E o que se espera é que depois que Ele lhe tocar, que você sentiu o toque dele, e você pode senti-lo agora, espiritualmente falando, você seja grato e se levante para servir ao Senhor com a sua vida. A bênção da presença de Jesus na sua casa, na sua existência. Espero que os crentes estejam orando agora. E Deus quer lhe dar uma oportunidade, meu querido ouvinte, meu querido visitante, você que veio aqui esta noite, que veio procurando ter um encontro com Jesus. Esse é o momento em que Jesus quer lhe tocar no mais profundo do seu ser. Ele quer fazer a diferença. Ele quer mudar a sua sorte. Ele quer lhe sarar. Ele quer lhe curar. Ele quer lhe curar também emocionalmente. Talvez você esteja arrasado emocionalmente, esteja para baixo, esteja sem coragem de levantar. Nessa noite Jesus quer lhe dar um toque na sua mão, dizendo: levanta. Alguém nessa noite e ouviu a palavra de Deus e que foi tocado pela palavra e quer dizer: sim,
Eu quero esse Cristo na minha vida. Eu quero que Ele toque na minha mão agora. Levante a sua mão. Se Deus falou ao seu coração, esse é o momento de você ser tocado por Cristo, de você ser curado, de você ser abençoado. Deus abençoe uma criança, está levantando a mão. Amém. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém nessa noite que quer dizer: sim, Senhor, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente. Deus abençoe aquele adolescente. Amém por isso. Há mais alguém nessa noite que quer deixar que Jesus lhe toque a alma, toque a sua vida, e que Ele venha fazer o que Ele sabe fazer, milagre na sua vida. Há mais alguém nessa noite? Levante a sua mão. Onde você está? Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer deixar a bênção na sua vida. Deus abençoe, uma reconciliação ao lado de Jesus. Há mais alguém nessa noite que quer se reconciliar com Cristo? Deus abençoe. Amém. Há mais alguém nessa noite? Levante a sua mão. Deus abençoe. Um casal entregando a sua vida, se reconciliando com Jesus. Deus quer tocar em você. A bênção do toque de Jesus, a bênção da presença de Jesus na sua família, na sua casa. Há mais alguém nessa noite que quer se reconciliar ou entregar a sua vida para Cristo? Levante a sua mão onde você está, dizendo: eu quero, eu preciso que Jesus toque em mim nessa noite. Eu quero ser tocado por Ele. Eu quero ser abençoado por Jesus. Eu quero sentir o milagre dele na minha vida, me curando, me transformando, me dando uma nova razão de viver, um novo sentido. Porque eu quero colocar a minha vida no altar de Deus. Eu quero servir a Deus. Talvez eu já tenha feito a minha reconciliação há algum tempo atrás, mas eu não segui em frente. Eu não assumi um compromisso de verdade com Jesus. E você está aqui nesta noite, e Jesus está lhe tocando, dizendo: eu quero você para me servir. Eu quero tocar na sua alma, e eu quero que você sinta a gratidão do meu toque, para que você me sirva com alegria. Alguém nessa noite foi tocado por Jesus, e você quer assumir um compromisso com Ele, com Jesus, de se reconciliar? Deus abençoe. Amém. Deus quer tocar na sua vida. Você quer deixar que Ele lhe toque? Você quer convidá-lo para que Ele entre na sua casa? Pedro convidou para que Jesus fosse até a sua casa, e teve a bênção de a sua sogra ser curada. Mas não só a sua sogra, a cidade depois foi impactada pelo poder de Jesus. Há mais alguém nessa noite que quer ser tocado por Cristo? Amém. Que Deus cure a sua enfermidade. Deus quer lhe tocar, Jesus quer lhe tocar. Há mais alguém nessa noite? Alguém que queira se reconciliar com Cristo, assumir um compromisso? Eu quero de verdade me comprometer com o Senhor, me submeter à autoridade de Jesus, me submeter à autoridade dessa igreja, e servir a Jesus com alegria. Há mais alguém? Deus quer te abençoar. Eu quero convidar vocês que levantaram as suas mãos, que saiam dos seus lugares. Se Deus tocou em sua alma, Deus tocou em você, levante e venha agora. Eu quero orar por você. Onde você está, saia do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Vem, Senhor, minha vida oferecer.